Abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, por favor. Glória a Deus. Que essa palavra, irmãos, venha ser para nossa consolação, edificação e exortação, assim como Deus permitir trabalhar em nossos corações. Todos acharam amém? Que diz assim, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sinta o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, de sorte que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com tremor e temor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que o dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Só até aqui, irmãos. Amados irmãos, essa carta a qual o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses é uma carta que traz muitas revelações de quem é a pessoa de Cristo, de alguns momentos que a igreja ajudou o ministério de Paulo. A igreja dos Filipenses era uma igreja missionária, ela era uma igreja ajudadora, ela era uma igreja que ela também era combatente, ela combatia contra falsos mestres, falsos profetas, alguns que se convertiam a Cristo e queriam imprimir a doutrina judaica, o judaísmo, para guardar a lei, e ali essa igreja ela vinha combatendo. Só que essa igreja ela tinha um problema muito grave. Essa igreja ela vinha tendo individualismo. A igreja ela estava se rachando, as pessoas estavam sendo individuais, egoístas,
E não muito diferente do dia de hoje, que eu vejo que Paulo, que tanto lutou para que a igreja ela venha viver em unidade, que ela venha ter o mesmo espírito, o mesmo pensamento, que os irmãos venham estar juntos e unidos. Hoje a igreja não está caminhando dessa forma. E muitas das vezes alguns líderes, por dividir a igreja em alguns departamentos, não que isso seja errado, mas a igreja ela tem que trabalhar como um todo, como um corpo, trabalhando em prol da mesma coisa. Porque quando estabelecem metas para departamentos, você acaba fazendo uma disputa entre irmãos. Eu vou tentar expor esse texto, para a gente vir ter alguns ensinamentos e aprendermos juntos. E Paulo, ele envia a sua carta, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala: se há algum conforto em Cristo e alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui para aqueles irmãos: irmãos, se ainda resta alguma coisa de Cristo em vocês, exercite o meu gozo, para que eu me alegre junto com vocês, porque o caminho que está tomando não é o caminho correto. E no capítulo 3 ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais por contenda e vanglória. A palavra de Deus fala o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. E muitas das vezes as pessoas aqui, como essa igreja, ela era ajudadora, talvez ela se vangloriava disso, as pessoas individualistas, ele se vangloria de estar fazendo algo para alguém. E quando eu li ali em 1 Coríntios 13, que o apóstolo fala que aquele que não tem amor, né, que vem falando sobre amor, e fala se o homem, ele dividir toda a riqueza e dar aos pobres e não tiver amor, de nada adianta. Eu procurava entender aquilo, e aquilo dava um nó na minha cabeça, que eu imaginava como que um homem está entregando a sua riqueza, distribuindo a sua riqueza aos pobres, não está tendo amor. E aquilo ali embolava a minha cabeça. Só que é a motivação errada. Se o homem fizer isso pela motivação errada, por egoísmo, para ele mostrar que ele é o melhor, para a gente olhar para ele e falar: ei, rapaz, aquele homem ali, ele deu a riqueza dele aos pobres, ele está se vangloriando. Amém. Ele não está tendo humildade, o que Paulo, ele pede aqui: mas faça por humildade e considere cada um superior a si mesmo. E o que a gente tem visto são muitos narizes em pé, muitos saltos altos, e a unidade de Cristo, a humildade que há em Cristo Jesus, que é a essência do Evangelho. Eu não consigo ver um Paulo ostentar, não consigo ver um Cristo, um Pedro, ostentando alguma coisa, mas pessoas humildes. A gente vê homens humildes, pessoas humildes, ensinando. E se a humildade não tiver em nosso coração, irmão, nós estamos perdidos. Nós vamos ser soberbos, nós vamos ser egoístas. E o versículo 4 fala: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E muitas das vezes a correria da vida, a gente acaba atentando unicamente para o que é nosso. E eu me incluo
nisso aqui, irmão. Eu me incluo nisso aqui porque muitas das vezes não é uma ajuda financeira, não é um dinheiro, não é um favor que você vai fazer, mas muitas das vezes é apenas um telefonema. Oi, como você está? Uma mensagem. Procurar saber de um irmão como ele está. Não atentar só para o que é nosso, mas para o que é dos outros. Se é dado algo para a gente fazer, que a gente venha fazer em unidade. Que a gente não venha ser individualista. Graças a Deus, irmãos, eu vejo nessa igreja muita humildade, muita unidade, muito amor, muita união. Essa proposta do projeto Quero Congregar, as pessoas que reconhecem a Cristo como o único e suficiente Salvador e entendem a maneira como um cristão deve viver, assim eu me alegro muito no meio dos irmãos a qual eu me encontro, que a gente venha viver sempre no mesmo espírito, irmão, e considerando cada um superior a nós, e atentando também para as coisas dos irmãos, não só para o que é propriamente nosso. A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos viviam em comunhão. Cada um não dizia que era dele próprio, mas era tudo de todos. E assim é a maneira que um cristão deve viver. E lá esses homens, ele estava vivendo individuais. Estava criando contendas e nisso traz muitos males ao corpo de Cristo. Traz muita divisão, traz má apresentação perante os gentios na época, né? E se a gente viver um individualismo, se a gente viver uma soberba, se a gente não viver a humildade, a mesma imagem a gente vai passar lá fora. A mesma imagem a gente vai passar lá fora. E aí o apóstolo Paulo, ele vem explicando para que os irmãos não façam isso. E ele dá o exemplo no versículo 6. Ele dá o exemplo do Senhor Jesus. Ele fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele mostra o exemplo do nosso Senhor que, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma de homem e ele veio servir. Ele veio servir. Então ele mostra que o maior da criação, o próprio Deus, que ele não foi criado, ele é. Corrigindo a palavra. Ele é. Ele é um com Deus. Ele é da mesma essência de Deus. E uma coisa aqui para que a gente venha se atentar, que eu tenho visto ultimamente, alguns ensinamentos crescendo, né? Confundindo a cabeça de alguns e levando até alguns, colocando Jesus Cristo só como um homem, irmão. E eu fico imaginando, fico pensando que as pessoas não param um minuto, um único homem na face da terra que foi gerado de forma diferente foi o Senhor Jesus, irmão. O único homem, as pessoas não param um segundo para imaginar. João Batista, ele veio antes de Jesus, mas teve a concepção de um homem e uma mulher. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo dentro do ventre. João Batista. Só que o Senhor, ele foi diferente, irmão. Ele não foi gerado entre um homem e uma mulher. Ele foi gerado de Deus.
Então há uma diferença, ele é da mesma essência de Deus, ele é um com o Pai. E as pessoas não param e deixam se levar em algumas conversas, em alguns ensinamentos, dizendo que Jesus Cristo é somente homem e veio como sumo sacerdote. Para ele ser somente homem, ele tinha que nascer na concepção de um homem e de uma mulher. Só que ele não foi gerado dessa forma. Eu acho que se não tem aquele... É Isaías 7,14, desculpe. Que diz assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome se chamará Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele confirma que o Senhor, ele próprio, ele fala que a virgem ia gerar, ia dar à luz a um filho, irmão. Aleluia. Eu acho que se não tem esse versículo, aqui em Isaías, eles inventariam tudo, um monte de coisa, porque mesmo com isso aqui, eles ainda querem deturpar a palavra do Senhor. E que a gente venha ficar atentos, irmãos. Isso é só um alerta, a gente vai voltar aqui para o texto, né? Só para os irmãos ficarem atentos, porque isso tem se crescido para não levar os irmãos em alguma roda de doutrina, algum vento de doutrina, que os irmãos venham ficar atentos quando chegarem apresentando algo dessa forma. E o versículo 9 fala: por isso também o Senhor Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus, ele, mesmo sendo Deus, tomou forma de homem, ele se esvaziou-se da sua glória e humilhou-se. E foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas com isso, teve uma exaltação da parte do Senhor, que ele lhe deu um nome que é acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará nos céus e na terra e debaixo da terra. Então ele dá um exemplo, meu irmão. O apóstolo Paulo não dá o exemplo nem dele, ele dá de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior de todos, o cabeça da igreja. Aleluia. Ele é o cabeça da igreja. Ele fala assim, ó: o Senhor, mesmo sendo Deus, tomou forma de homem, veio aqui à terra, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então esse é o exemplo que vocês têm que ter. Esse é o exemplo que nós temos que ter. A humildade e a obediência. E com isso veio o bônus. Ele exaltou sobremaneira, acima de todo nome. Acima de todo nome. E todo joelho dobrará nos céus e na terra e debaixo da terra. Isso aqui, irmãos, quando fala todo joelho se dobrará, são todos os joelhos vão se dobrar diante do Senhor. Não tem jeito, irmão. Os que reconhecem, os que conhecem, todo joelho, fala no céu, os anjos caídos, todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer o Senhor. Os grandes, os ricos, os reis, os presidentes, os que se acham muito top, que não dobra o joelho para ninguém, mas um dia vai dobrar para o Senhor. Um dia ele vai dobrar o joelho e vai reconhecer: só o Senhor é o Cristo. Foi o Senhor quem verteu o sangue na cruz.
Mas alguns aqui não vai ter jeito não, tá, irmãos? Porque fala aqui que nos céus, na terra e debaixo da terra. E quando fala todo joelho, é de ímpio, é de todos. Então a obediência e a humildade, como Paulo vem falando aqui, ele traz um efeito muito grande diante do Senhor. Ele traz um efeito muito grande diante de Deus. E Deus, ele vai exaltar. Essa exaltação aqui que a gente fala não é aquela exaltação de riqueza, de dinheiro, de bens, não, irmão. Ele vai exaltar a nossa vida espiritual, a comunhão com os irmãos, a unidade um com os outros. Os dons, né? E o versículo 14, o versículo 12, ele fala: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A obediência, irmão, ele fala aqui no mesmo versículo, e aqui ele já explica o que é a obediência. Ela opera na gente. A obediência, ela vai operar a nossa salvação. A gente sendo obediente, automaticamente a gente está operando. É a Bíblia que está falando. É a palavra do Senhor que fala que a obediência, ela vai operar a nossa salvação com tremor e temor. E que a gente não venha só obedecer na presença, também na ausência, né? Ele fala aqui para os filipenses, né? Assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Que a gente venha ser obediente sempre, irmão. O que está falando aqui é que venha ser obediente sempre, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Às vezes a gente acha que não está na presença de irmãos, não está na presença de ninguém, mas estamos diante do Senhor. Os olhos deles estão sobre todos. Nada passa em oculto ao Senhor. E o 14 fala: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Às vezes aqueles irmãos ali, ele estava fazendo a obra do Senhor, eles eram missionários, eles eram combatentes, mas às vezes fazia as coisas com murmuração. E nisso criava contenda, criava divisão. E a gente tem um ensinamento, hoje a gente tira como ensinamento a gente fazer todas as coisas sem murmuração e contenda, mas que a gente venha fazer para o Senhor, né? É como a gente é ensinado, né? Que a gente vem fazer as coisas, né? Na obra do Senhor, a gente não vem fazer para os homens, a gente faz para Deus, a gente faz para o Senhor. A nossa recompensa, a gente não pode esperar do homem, né? A gente espera do Senhor, porque os homens são falhos, eu sou falho. Talvez, inconscientemente, eu vou falhar, o irmão vai falhar com um, vai falhar com o outro, que nós não somos perfeitos. E quando a gente faz uma coisa pensando na retribuição do irmão, e se o irmão calha de falhar, aí a gente vai se entristecer, porque a nossa motivação, a nossa expectativa estava na pessoa, no homem. E a nossa expectativa tem que estar no Senhor. A nossa expectativa tem que estar sempre no Senhor, irmãos. Que assim, vindo uma decepção, alguma falta de retribuição daquilo que a pessoa fez, ele não vai ficar tão chateado, tão, né, com aquele sentimento ruim, porque ele vai trazer a memória e falar: não, eu fiz para o Senhor. Porque assim, não é que a gente venha ser ingratos, irmão.
mas somos falhos. Às vezes é por a natureza humana. A gente espera, né? Que o irmão retribua. Mas se não vier, meu irmão, a gente tem que estar ligado no Senhor. Né? Não é que a gente está fazendo as coisas atrás de retribuição. Só que quando isso acontece, eu acho que o laço, ele aumenta mais. Se os irmãos conseguem me entender. O laço, ele aumenta porque a pessoa que teve o mesmo ensinamento, então vai ser recíproco aquela unidade. Mas se isso não vier a acontecer, que a gente não se decepcione. A gente fala assim, ó, isso é para o Senhor. E quando a gente faz as coisas sem murmuração e sem contendas, ele fala aqui, ó, para que sejas irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como um astro ao mundo. Então, o versículo 14, o 15, ele já está dando a explicação. Porque quando a gente faz essas coisas, a gente passa a ser irrepreensíveis e sinceros. Né? Somos sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astros no mundo. Então a luz vai brilhar. A luz do cristão, não é estrelismo, não. É a luz de Cristo vai brilhar em nós, em uma geração, né, corrompida e perversa. Então, quando a gente faz direcionado para o Senhor, sem murmuração e sem contenda, nós ficamos irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, né? E brilhamos como astro no mundo, porque o mundo vai olhar para o cristão e ali ele está vendo Cristo nas pessoas, Cristo em nós. Aleluia. Ali ele vê Cristo em nós, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, né? O apóstolo fala, né, que para retermos a palavra da vida, os ensinamentos de Cristo, para a gente estar retido, né, para a gente obter os ensinamentos de Cristo, está em nós. E quando a gente está com os ensinamentos de Cristo em nós, nós passamos isso adiante. Porque muitas das vezes, a gente quando está obediente à palavra do Senhor, a gente está com a palavra de Cristo em nossos corações, quando vier alguém se abrir, conversar, pedir um conselho, a gente não fica meio que perdidos, a gente tem uma palavra correta para dar, para se aplicar naquele momento. A gente tem uma palavra de vida, porque nós estamos com a palavra. Nós aprendemos a palavra de Cristo e viver como Cristo. Aí Paulo fala, né? Para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Né? Tanto esforço, Paulo fazendo, né, para combater essas coisas dentro da igreja, para que não venha acontecer. E ali ele fala, né? Que para que no dia do Senhor ele não possa, para ele se gloriar de não ter corrido em vão, né? Falar assim, valeu a pena investir, valeu a pena orar, valeu a pena ter ganhado tempo em oração pelos irmãos, em ter escrevido cartas, em ter ensinado, em ter visitado aqueles irmãos. E ali ele fala, para que no dia do Senhor não ter corrido em vão, mas que ele venha se gloriar.
E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é tremenda, ela trabalha fortemente em nossos corações. Ela trabalha sobremaneira, que assim, num passado, como aconteceu lá no início, no princípio, aconteceu na época de Cristo, e assim teve a advertência para a igreja do passado, para a igreja após Cristo, e a advertência agora, para a gente não cair nesses mesmos ardis, para a gente não cair nessas mesmas ciladas. E hoje tem os ensinamentos que é trazido para a gente viver uma vida com Cristo, né? E a essência de um cristão que eu tiro de aprendizado aqui desse capítulo 2, né? É o amor, a humildade, a obediência e a humilhação, meus irmãos. Assim temos que andar. Em amor, em humildade, em obediência e humilhação. Humilhai-vos embaixo das potentes mãos do Senhor, né? Ele fala, aquele que assim mesmo se humilhar, né, será exaltado. Né? E essa é a palavra que temos para hoje. E vamos orar. Soberano e eterno Deus, graça te dou mais uma vez, ó Senhor, por estar aqui, meu Pai, compartilhando a Tua palavra junto com meus irmãos, Senhor. Deus de poder e glória, que a gente não venha ser só ouvintes, nem falantes, nem pregadores, esquecidos da Tua palavra, mas que a gente venha ser praticantes, Senhor. Nos dá graça, Senhor, meu Deus, para continuar, Senhor, meu Pai, nessa jornada, para continuar, Senhor, meu Deus, fazendo o Teu ID, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Que a Sua palavra, Senhor, meu Pai, venha a ser praticada, Senhor, por cada um de nós, ó Senhor da glória. Deus amado, Deus santo, Deus querido, trabalha em nossos corações. Se tem algo, Senhor, meu Pai, que impede, Senhor, a gente está praticando o que hoje escutamos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, para que a gente venha ter uma vida de humilhação diante de Ti, uma vida de amor, uma vida de obediência, Senhor. Senhor Deus da glória, muito obrigado por tudo, pela Tua palavra, pela Tua oportunidade que o Senhor nos dá. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.